Bem-vindo! A gente está aqui na mesa com o Pai. Eu sou Christian, estou aqui para te servir no dia de hoje, trazendo algo fresco para a gente se alimentar e ter comunhão com você e principalmente com quem está na mesa, nosso Pai. Então, vamos para cima que avião não tem ré. Para começar, a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante que a gente encontra no próprio nome daqui do programa, mesa. O que vem a ser a mesa? Esse móvel que a gente tem nas nossas casas, que a gente compartilha com amigos, com familiares, com outras pessoas que às vezes a gente mal conhece. Esse local, esse ambiente, mesa, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? O que o Senhor nos ensina a partir deste local? E hoje a gente vai ver 3 aspectos sobre a mesa, 3 níveis de mesa, todos, claro, baseados na palavra. Esses níveis vão ser níveis onde a gente pode encontrar locais onde compartilhar, onde encontrar direção, onde encontrar propósito, onde encontrar revelação. E para começar, para a gente ir direto num primeiro ponto, vamos abrir, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí também, estou com a minha aqui, vamos abrir lá em Mateus 14, vamos lá, vou abrir a minha aqui, lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, a gente tem o seguinte, aqui eu estou lendo na versão da Nova Almeida atualizada, tá? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Este é um primeiro nível de mesa. Este seria o primeiro local onde a gente se assenta, que é a mesa do partir do pão. A mesa do partir do pão, ele vai ser um lugar onde a gente pode encontrar despertar e cura. É um local onde a palavra é apresentada, onde o reino
é apresentado, onde Jesus se apresenta. É no partir do pão que as pessoas têm um primeiro contato com Jesus. É no partir do pão onde, a partir da necessidade física, fisiológica, o alimento físico, as pessoas têm o contato com alguém que pode suprir a nossa fome espiritual. Muitas vezes, essa mesa ela é evitada. E muitos lugares evitam que exista essa mesa, porque essa mesa pode levar muitos a conhecer a verdade, que vai estar lá em João 14,6. Conhecereis a verdade, e a verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos lá. Por que se combate a mesa do partir o pão? Porque essa mesa pode tirar muitos da escravidão, da dependência de pessoas, da dependência de ideologias, da dependência de ideias, e levar essas pessoas à verdadeira liberdade e à dependência única e exclusivamente do Senhor, a partir da palavra. Esse é o ponto. Por isso ele é combatido. Esta mesa é um local onde Cristo é apresentado. Porém, muitas vezes nós mesmos tornamos essa mesa um local onde nem todos podem se assentar. Um local onde só alguns podem estar presentes. Mas a mesa do partir o pão é uma mesa onde há o encontro de multidão com Cristo. A gente tem que entender que no partir o pão, a gente tem que ser gente e não apenas crente. Vou explicar isso. O porquê ser gente e não ser crente. Temos sim que espalhar a verdade de Cristo. Temos sim que ser crentes em todo o tempo. Porém, temos que ser gente. A gente não pode querer enfiar o evangelho goela abaixo nas pessoas. A gente não pode abrir a boca e forçar o evangelho goela abaixo. A mesa do partir o pão é uma mesa onde Cristo é apresentado às pessoas a partir daquele que está sentado nela. Você que está sentado na mesa, você que está ali na mesa, é você que vai ser a Bíblia que vai ser lida nesse local. É você que vai manifestar a graça, o amor, o acolhimento de Jesus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você, a partir da mesa do partir o pão, conhecer a Cristo e a partir do conhecer a Cristo ir para um novo nível, que é a mesa da comunhão. A mesa da comunhão é a mesa onde é revelado quem Jesus é. Primeiro temos um encontro com Ele, depois nos é revelado quem Jesus é. Algo semelhante a estágios, como na conversão de Paulo. Primeiro ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Depois ele descobre quem Jesus é. Tudo isso, ele vê uma luz. Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues. E depois Paulo se torna o grande apóstolo que a gente conhece. Mas, para a gente falar a respeito da mesa da comunhão, vamos voltar para a Bíblia no Novo Testamento, só que agora em Lucas.
vai aí, pega a sua Bíblia agora, vamos ver junto. Nunca, agora só fazendo um parênteses, nunca, em momento nenhum, ouça palavras sem confrontar se realmente estão na Bíblia, tá? Sempre sujeitem a Bíblia. A gente não tem que olhar para a Bíblia a partir do nosso mundo. O nosso mundo hoje é assim, então é assim que eu leio a Bíblia. Não, é o contrário. A gente olha para o mundo a partir do que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, então, para mim, eu vou viver no mundo desta forma. Mas voltando para cá, para a mesa, vamos em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vamos lá. Vamos a partir do primeiro verso, tá? A gente vai ler um pouquinho e vamos lá. Se você falar, mas os trechos da Bíblia que estão aqui no programa são longos. Sim, a gente está falando da palavra. E a palavra, ela tem que ser lida em todo o tempo. E a gente não pode ter preguiça de conhecer a palavra. Porque senão, como a gente vai querer conhecer quem escreveu a palavra? Vamos lá, Lucas 24, 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ou seja, aí Jesus ressuscita, ok? Vamos pular um pouquinho, vamos lá para o verso 13, tá? Então, as mulheres chegaram no túmulo, no terceiro dia, encontram ele vazio e descobrem que Jesus ressuscitou. Enquanto isso, no versículo 13 do mesmo capítulo de Lucas 24, naquele mesmo dia da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Tudo o que tinha acontecido com respeito a Jesus, tá? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lembrando que já é Jesus ressurreto, tá? Porém, os olhos dele estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não soube o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão
do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Todas. No grego, todas é todas. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Até aí, até o verso 31. O que acontece? Mesa da comunhão. É na mesa da comunhão que nós temos a revelação de quem Jesus é. Nós não conseguimos ter uma revelação de quem Jesus é sem sermos apresentados a Ele. Primeiro a gente precisa conhecer Jesus. Primeiro a gente precisa ser apresentado para a palavra, para depois termos a revelação de quem Jesus é a partir da palavra. E é isso que acontece em Emaús. Eles tinham tido um encontro com Jesus. Eles tinham passado pela mesa do partir o pão. Se levantaram dela para ir para uma nova mesa. A mesa da comunhão. A mesa onde se assenta com pessoas com quem a gente vai ter comunhão. Aí vem um ponto. São as mesmas pessoas lá da mesa de partir o pão que vão sentar na mesa de comunhão com a gente? Não, não vão ser. O que acontece é o seguinte: na mesa do partir o pão é uma mesa com muitas cadeiras, é uma mesa de multidão, onde muitos se assentam para conhecer Jesus. Nem todos vão conhecer Jesus ali, nem todos vão entrar nesse lugar de cura, de despertamento. Alguns vão estar nessa mesa e vão ser despertados e curados. Porém, na mesa da comunhão, o filtro diminui. Não são todos que assentam, são os que desejam ter comunhão com aquele que os libertou e os curou, com aquele Jesus que eles conheceram. E é esse desejo de ter comunhão que vai gerar a revelação de quem Jesus é. Lembre-se que Jesus, ele tinha vários seguindo ele, mais de 70, e está na Bíblia. Todos eles se sentavam à mesa para partir o pão, mas só 12 sentavam na mesa para ter comunhão com ele. Veja como o filtro já diminui o número de pessoas. De uma mesa daquelas compridonas que a gente tinha normalmente em escola, lembra? Aquelas compridas com bancão? De uma mesa dessa, a gente parte para uma mesa com 12 cadeiras, por exemplo, 13 cadeiras, onde o número de pessoas é reduzido, onde o nível de comunhão começa a ser mais profundo, onde a revelação começa a acontecer. Porque
é na mesa da comunhão que os nossos olhos se abrem e a gente conhece quem Jesus é. Mas lembre-se que na mesa em que Jesus se sentava com os 12, nem todos iam caminhar com ele do jeito que nós achamos que deve ser uma pessoa que tem comunhão. Lá tinha Pedro, tinha Paulo, tinha João, tinha Tiago, mas também tinha um que se chamava Judas. Ou seja, não é porque existe um traidor sentado à mesa que ele está sentado de forma errada. Muitas vezes pode aparecer um traidor na mesa para nos levar para mais perto do propósito. Enquanto Pedro tentou fazer Jesus não ir para a cruz, Judas o entregou para ir para a cruz. E nesse momento, Jesus chama Jesus de amigo e Pedro de Satanás. E o porquê disso? Porque na mesa da comunhão, o filtro que é feito para as pessoas que se assentam lá são pessoas que nos levam para o propósito. São pessoas que caminham para um propósito comum, que é ter a revelação de quem Jesus é. E um alerta: a revelação de quem Jesus é não é a revelação do que ele faz, não é a revelação do que ele dá, não é a revelação do que ele pode fazer, não é a revelação do milagre que ele pode fazer na nossa vida, não é a revelação do que a gente pode fazer para ter uma prosperidade, não. É a revelação de quem ele é, pura e simplesmente de quem ele é. Nesse momento, a gente deixa de olhar para Jesus como alguém que quer só consumir. Porque quem deseja consumir para na mesa do partir o pão. Lá no partir o pão é uma mesa de consumo, onde se deseja algo. Me dê o pão, eu quero pão. E é essa fome do receber que vai gerar na pessoa a proximidade para poder viver uma libertação e uma cura. Na mesa da comunhão já não é uma mesa de consumo, é uma mesa de junção, uma mesa onde o compartilhar vai nos levar a um novo nível. Por exemplo, você pode estar na sua comunidade, na sua igreja, no seu grupo e ter pessoas que você olha e fala: poxa, mas eu não acho que deva ser assim o jeito que essa pessoa faz. Por exemplo, ele é um evangelista, mas eu não concordo com o jeito que ele evangeliza. Ele teria que fazer de uma outra forma. A questão é: quem que disse isso? Somos nós ou é o Senhor? O Senhor, ele trabalha de formas diferentes na vida de cada um. Uns vão pregar para multidões, outros vão pregar para um. Não necessariamente o que pregou para uma multidão teve um alcance maior do que pregou para um. Lembre-se de um detalhe: Billy Graham teve um discipulador. A pessoa que discipulou Billy Graham não teve muitos discípulos. Ele teve um, se chamava Billy Graham. Só que esse discípulo dele alcançou milhões. Então não subestime o poder de uma mesa.
o poder de uma vida, de um chamado, o poder que tem o Senhor sobre alguém. Porque tudo é sobre Ele, tudo tem que ser a partir dEle, e é essa mesa de comunhão que vai nos dar essa visão macro, essa visão de reino a respeito de quem Jesus é. Porque num reino, uma monarquia, onde há um rei e seus súditos, como é no caso da Bíblia, existe um rei, Jesus, que é o Rei dos Reis, que vem estabelecer o seu reino sobre a terra. Um rei, ele tem várias pessoas no seu círculo de comunhão ali no palácio, mas nem todas têm a mesma função. Mesmo que tenham a mesma função, nem todas têm as mesmas ações, os mesmos métodos e as mesmas formas de agir. E é isso que a gente começa a discernir em um caso, numa mesa de comunhão. A mesa de comunhão vai dar para a gente o discernimento de quem Jesus é. Essa é a revelação. Quem Jesus é. Ele é um Senhor, um Rei que atua com todos, em todos, sobre todos. Então a gente precisa ter mesas de comunhão. Não é algo do eu quero. A mesa de comunhão é uma necessidade. Porque só existe um reino se existe comunhão dentro do reino. A própria Bíblia nos diz que um reino dividido não se mantém, não subsiste. E é isso o que a mesa da comunhão nos traz a revelação e nos traz unidade. Lembra de um detalhe? Que a igreja é comparada a um corpo. Você já viu um corpo com membros sem comunicação? Por exemplo, mão que não se comunica com o antebraço? Não existe. É preciso da comunhão, é preciso dessa união. E essa união vai existir numa mesa de comunhão. Mas uma mesa de comunhão que eu tenho tem situações que são ruins, tem situações onde a gente, por vezes, pode discordar. E eu acredito que a mesa de comunhão é um lugar onde a gente tem a comunhão, mas tem concordância. É nesse ponto que entra um detalhe muito importante. É ferro afiando ferro. Vai ter barulho, vai ter faísca e vai ter desgaste. O que afia o ferro é o desgaste gerado no ferro. Então a mesa de comunhão vai sim nos afiar, porque a gente vai estar em um ambiente de comunhão com outros irmãos. E esse ambiente vai fazer com que um afie o outro. A gente vai se tornar mais afiado pela comunhão. Então vamos lá. Recapitulando, nós tivemos uma mesa de partir o pão. Por exemplo, no meu caso, agora abrindo aqui o meu caso, Christian, eu não nasci num berço evangélico, né? Como alguns dizem, né? Sou crente de berço. Eu não sou. Eu caminhei pelo ocultismo por muitos anos, mas eu fui convidado a sentar numa mesa de partir o pão. Eu fui convidado a um aniversário. Nesse aniversário era o aniversário de uma igreja, onde uma pessoa muito querida minha tinha me convidado por diversas vezes para ir. Eu não queria, porque imerso no que eu vivia na época, eu vou querer frequentar uma igreja?
mas ela me convidou só para um aniversário, uma comemoração. E eu fui. Acontece que nessa mesa de partir o pão, eu recebi libertação e comecei um processo de libertação e de cura. Uma vez que eu tive nesse local, eu comecei a me assentar em mesas para ter comunhão com pessoas que discordavam de mim, que eu discordava, e isso foi afiando para levar mais profundo. E é isso que é viver o reino, é isso que é viver a mesa. A nossa vida, dia após dia, tem que ser uma vida onde as nossas mesas levem as pessoas à revelação de quem Jesus é, ou pelo menos à revelação de Jesus, da palavra, um encontro com aquele que cura e liberta. Porém, além da mesa com os 12, existia uma outra mesa, uma mesa menor, aquela mesa que normalmente fica dentro da cozinha, que só os mais íntimos vão, porque a gente tem aquela mesa próximo da sala, digamos assim, aquelas casas mais antigas, né? Aquela mesa mais próxima da sala de jantar, que é aquelas mesas grandes onde todos os que vinham à casa se assentavam. Mas a gente tinha uma mesinha lá na cozinha, na copa, onde só os mais íntimos iam e se sentavam. Normalmente uma mesa onde o número de cadeiras é igual ou próximo do número de pessoas de uma casa. Por exemplo, se a casa moram 3 pessoas, a mesa vai ter 4, no máximo umas 6 cadeiras. Porque são para os mais íntimos, só os mais íntimos chegam ali. Esse é o terceiro nível de mesa, que é a mesa de aliança. A mesa de aliança, ela nos traz uma revelação muito profunda. E vamos ler uma passagem de novo na Bíblia, agora voltando para Mateus, só que agora Mateus capítulo 26. Vamos lá no verso 26. Vamos lá. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu o pão, e deu aos seus discípulos. Comunhão. Viu? Já passando por 2 níveis aí. E disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui a gente tem uma mesa íntima, uma mesa de poucos, uma mesa de aliança, onde foi estabelecida uma aliança, a nova aliança. Essa foi uma mesa onde foi revelado o propósito e a aliança. O nível mais alto de uma mesa, a mesa da aliança, nos revela propósitos para nossas vidas, propósitos de Deus para nossas vidas, e até revela os propósitos dele para um tempo, para uma
terra, para um local, para uma nação. Porque quando Jesus ia para a cruz, ele fez essa mesa, e nessa mesa ele estabeleceu uma aliança que era para ser feita por todos, para sempre, até que ele voltasse. Depois teve a cruz, ele ressuscitou, e até hoje muitos ainda não compreenderam o sacrifício de Jesus na cruz. Centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias sem ter conhecido o sacrifício de Jesus na cruz. Porém, isso em momento nenhum fez com que Cristo estabelecesse um novo sacrifício. O que ele fez foi estabelecer que a mesa fosse repetida por todas as eras, para que se lembrasse da aliança que ele fez com a gente. É aí que a gente encontra propósito. É na mesa da aliança. Porque esses 3 níveis de mesa que existem, a mesa do partir do pão, a mesa da comunhão e a mesa da aliança, nada mais é do que um reflexo do que já foi nos mostrado lá no começo, lá em Êxodo, para Moisés, na tenda. Na tenda é o primeiro local da Bíblia onde se tem a palavra mesa. A palavra mesa na Bíblia aparece pela primeira vez justamente na tenda, a mesa dos pães. E eu vou até te convidar, vamos fazer isso, vamos abrir lá em Êxodo 25, que é onde a gente vai ter essa passagem da mesa. Êxodo 25. Isso vai estar lá no verso 23. Aí, 23 mesmo. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros e largura de 44 e altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um arremate de ouro ao redor. Faça também uma borda e vai dando toda a instrução de como a mesa vai ter que ser feita. No verso 30 fala: ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente, por todos os dias. O que acontece? A primeira menção da mesa na Bíblia, que é no hebraico, né, nessa passagem, se refere a uma mesa de um rei. Para se chegar na presença de Deus, para se chegar no local onde Deus se manifesta, o Santo dos Santos, primeiro tem que passar pela mesa. Porém, a mesa era colocada de frente ao candelabro, de frente à menorá. Não podemos chegar à manifestação do Pai se a gente não passar pela mesa do pão, iluminados pelo Espírito, para chegar em oração e aí sim acessar o Pai. E o que você quer dizer com isso, Christian? Ah, mas ficou muito difícil, não consigo entender. Vamos lá. A mesa que a gente está falando aqui, mesa de partir o pão, mesa de comunhão e mesa de aliança, é esse processo da tenda. Quando a gente vai caminhar para o Santo dos Santos, para a manifestação de Deus, nós temos que viver isso todos os dias. E isso é o quê? É chegar na mesa onde os pães estão colocados. Lembre que Jesus é o
pão da vida. A gente tem que se achegar à mesa onde ele está. E a partir da mesa onde Jesus está, iluminados pelo Espírito Santo, base na palavra, lembra disso? Nós vamos um pouco à frente, no altar de incensos, que representam as orações. E aí sim, a gente acessa a manifestação do Pai. Mesa de partir os pães, a gente acessa cura, libertação. A mesa com a comunhão, a gente tem a revelação de quem Jesus é. E aí sim a gente entra na mesa de aliança, onde existe a revelação do propósito de Deus, do propósito do Senhor. O interessante é, você consegue chegar numa mesa de comunhão e se levantar dela e voltar para se sentar só numa mesa de partir o pão. Esse regresso, essa descida, essa volta atrás para a mesa de partir o pão é possível. Muitas pessoas fazem isso. Eu, inclusive, já fiz isso também. Porém, tem um detalhe. Uma vez que você acessa a mesa de aliança, dificilmente você vai conseguir voltar para a mesa do partir o pão. Porque uma vez que você teve a revelação do propósito, que você teve a revelação da aliança de Cristo com você e comigo, a gente não vai conseguir voltar atrás. A gente não vai conseguir ser o que a gente era no passado. A gente não vai conseguir mais ter um caminho errado, digamos assim, em paz. Uma vez que a gente acessa a mesa de aliança, a gente começa a acessar os propósitos do Senhor. Porém, tem um detalhe. A mesa de aliança revela o propósito de Jesus, mas não é o propósito de Jesus para você. Você não recebe um propósito. Você é dado para o propósito. É um mundo de ponta cabeça, é a loucura do Evangelho. Você recebe o pão para acessar um caminho de cura, de libertação. Daí você se assenta e tem comunhão com os irmãos, comunhão com Cristo, e começa a ter a revelação de quem Jesus é. Daí você começa a ter alianças com pessoas que são mais profundas, mais sábias, mais experientes na fé e com o próprio Senhor. E aí você entra numa profundidade onde o propósito deixa de ser seu, mas você passa a ser do propósito. E é por isso que eu queria te dizer: procure viver nessas mesas, procure se assentar na mesa com o Pai, no partir do pão, na comunhão e na aliança. Porque ninguém vai conseguir chegar ao Santo dos Santos sem passar por uma mesa. Então sim, você precisa sim da comunhão. Você precisa sim de estar em um local de comunhão. Você precisa sim de uma comunidade, de uma igreja. Você precisa sim de um local onde vai ser pastoreado, onde vai ser discipulado. Porque a mesa da comunhão é uma mesa de discipulado. Você precisa sim uma mesa, um local aonde você pode ser afiado e aonde você pode afiar outros também. Ninguém consegue chegar ao Pai se não for através de Jesus. E ninguém consegue chegar a Jesus sem se sentar à mesa com Ele, sem se dobrar a palavra dele. A palavra dele é eterna. Ela não muda, ela não fica ultrapassada. Ah, mas eu não concordo com um versículo. Tá bom, então vamos lá. Então você não concorda com um versículo e por isso
se assenta com pessoas, não tem comunhão com pessoas de uma comunidade de fé, de uma igreja. Isso é a mesma coisa que dizer que, olha Deus, você não é tudo isso não, eu sou melhor que você, porque o que eu penso tá certo, o seu tá errado. Infelizmente, é duro, pode ser chocante para alguns, mas é a verdade. A verdade do Senhor é única, é eterna, é imutável, e é isso que eu queria te convidar. Sente-se à mesa com o Pai. É na mesa que você vai encontrar libertação, que você vai encontrar a cura, que você vai encontrar a revelação de quem Jesus é, e que você vai encontrar o propósito que você tanto procura na tua vida e não foi revelado. É a comunhão que nos leva ao conhecimento. Jesus vai voltar para buscar uma noiva, um corpo de Cristo. Ele não vai vir para buscar um, ele vai vir para buscar todos. Sem comunhão, não vai fazer parte desse todos que ele vai buscar. Ele vai vir para estabelecer um reino. E um reino possui pessoas, uma sociedade. Então eu queria te convidar a participar dessa sociedade. Queria te convidar a participar desse reino, participar dessa comunhão, desse corpo que é de Cristo. Lembrando que a igreja é composta por pessoas. Pessoas são imperfeitas, pessoas erram, pessoas podem ter diversos pecados, mas só tem um que é o dono da igreja. A igreja só tem uma pessoa que pode falar, a minha igreja, que é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o mestre, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é Deus. E é por isso que você também tem que ter a ideia de que pessoas podem errar. E dentro da igreja você não vai encontrar nenhum vice-anjo, subquerubim, nenhuma quarta pessoa da Trindade. Você vai encontrar pessoas imperfeitas buscando alguém que é perfeito. Pessoas imperfeitas que pecam, que erram, mas que se arrependem e buscam a mesa da aliança, que buscam se sentar à mesa com o Pai, que buscam dia após dia ser 1% melhor do que foi no dia anterior, só um passo por vez. A vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Jesus não vai voltar e perguntar quem fez mais. Ele vai voltar para buscar quem foi fiel. Fiel ao que está aqui na palavra. A verdade é, não é fácil, não é simples, não é tranquilo, mas não é pesado, não é impossível. E você não vai fazer isso sozinho. O fardo de Cristo é leve. Ele está conosco. E andar num ambiente onde existe uma mesa de comunhão tornam as coisas mais fáceis. Porque na mesa de comunhão começa a haver algo muito legal, que é o confessar a Cristo como Senhor, mas também o confessar tentações. Quando você estiver na sua mesa de aliança, confesse tentações, porque quem confessa tentações não confessa pecados. Confessar tentações é libertador, porque você pode, sem nem imaginar, ter aliança com alguém que venceu algo que você ainda luta. Então, compartilhe, sente-se à mesa, tenha comunhão com pessoas, tenham comunhão
com a Igreja de Cristo como um todo. Se você é um evangelista, não tenha comunhão só com evangelistas. Sente-se também com os pastores, sente-se com os mestres, sente-se com os apóstolos, com os profetas. Você que atua em mídias, senta um pouco para ouvir o que o pessoal não sei como se chama na sua igreja, mas do Ministério Infantil, dos Kids, tem para falar sobre como é o serviço deles. Você que é do louvor, se senta para ouvir as histórias de um evangelista, de um missionário. Tenha comunhão com todo o corpo. É isso que vai edificar você e que vai edificar o corpo da igreja. Ninguém é tão novo que não possa ensinar algo, e nem tão velho que não possa aprender algo. Isso é uma verdade eterna. Os anciãos têm algo a se aprender com os jovens, e os jovens também têm algo para ensinar. Porém, é preciso sabedoria e discernimento para fazer isso. Escute os que têm mais experiência. Passe pelo crivo da palavra e tenha mesas de partir o pão, mesas de comunhão e mesas de aliança. Só assim a gente vai conseguir manifestar o reino de Deus na terra. Só assim a gente vai conseguir ser o nosso 1% melhor. Então, para encerrar hoje, queria te convidar nesse momento para a gente fazer uma oração, porque apesar de ser um programa, na mesa com o Pai também se ora. Queria te convidar a fechar os olhos, curve a cabeça, onde você estiver aí assistindo, na tua casa, na tua cama, no trem, no ônibus, no serviço. Ore comigo agora. Pai, em primeiro lugar te agradeço por se sentar à mesa conosco. Nós reconhecemos nossas imperfeições, nossos pecados, e por isso te agradecemos, porque sabemos que tudo que o Senhor faz por nós é por amor e debaixo de graça e misericórdia. Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa ter mesas de partir o pão que leve a sua cura e a sua libertação às pessoas. Que a gente tenha sabedoria e discernimento para saber a mesa de comunhão que nós devemos se assentar, e para ali a gente ter a sabedoria de ter a revelação de quem o Senhor é, Jesus. E nos leva também, a partir dessa sabedoria, a discernir a mesa de aliança que a gente tem que sentar, a discernir quem são as pessoas que estarão na mesa com a gente, comigo e contigo, Senhor, e com cada um dessas pessoas que estão assistindo agora, para que a gente possa ter uma revelação da tua aliança com a nossa vida e a revelação do seu propósito conosco. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Queria te convidar a entrar lá no Instagram, no perfil da TV Missões Cidades, MC Brasil TV. Mande uma mensagem, comente, compartilhe com as pessoas. E se você quiser comentar alguma coisa, quiser enviar alguma pergunta, algum comentário, use o Instagram lá. A gente se vê no próximo programa, Na Mesa com o Pai. Aqui ou aonde o Pai quiser se sentar. Até mais. Vamos para cima que avião não tem ré.